pessoa bonita! Eu sou a Elida, aqui da Manita Crochê, e hoje nós vamos fazer um amigurumi bem bonito, que é esse cordeirinho aqui. É um amigurumi pequenininho, cheio de detalhes, que a gente vai crochetar rapidinho. Então, se você já gostou dessa proposta, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se ainda não for inscrita no canal, se inscreve, ativa também o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar vídeo novo por aqui. Esse cordeirinho ficou com 5 centímetros de altura e 6 centímetros de largura, então é uma peça bem pequenininha. Você pode usar como mimo para os seus clientes, pode também colocar como um chaveiro e também usar para compor o kit da Sagradinha Família, junto com o José, Maria, Bebê Jesus, o burrinho, e você pode colocar o cordeirinho junto, que vai ficar bem bonito também. Aliás, a Sagradinha Família é uma ótima opção para você oferecer para os seus clientes, para você fazer para presentear. E eu tenho certeza que você vai adorar crochetar cada uma das peças. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link caso você queira adquirir o curso da Sagradinha Família. Falando um pouquinho mais dos detalhes desse nosso cordeirinho, eu usei 2 tipos de fio. O fio amigurumi 100% algodão com a agulha 2,20 e usei também um fio peludinho para dar esse efeito peluciado aqui de cordeirinho, que foi o fio veludo molhado. Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os materiais que eu usei para fazer esse cordeirinho, mas já adianto que é bem pouquinho material porque é uma peça pequenininha. Se você não tiver o veludo molhado, você pode substituir pelo amigurumi pelúcia, por exemplo, ou qualquer outro fio que tenha esse efeito peludinho, esse efeito de pelúcia, para que o nosso cordeirinho fique bem fofo. Então agora, pessoa bonita, prepare as suas agulhas e vamos crochetar essa fofura. Vamos começar o cordeirinho pela parte das perninhas. Vou usar aqui o fio amigurumi na cor porcelana e vou usar a agulha 2,20. Você pode usar a agulha que você já tem costume de usar com o fio amigurumi. Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, a gente faz o anel mágico e coloca 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos fechar e marcar aqui o último ponto. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira 6 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás para fazer a viradinha. Então, aqui, ó, serão 6 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás para fazer a nossa segunda carreira. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5 e aqui por último, na nossa marcação, o nosso sexto e último ponto. Aí aqui nós vamos precisar virar o nosso crochêzinho pro lado certo. A gente pode usar assim a pontinha da tesoura. Vai ficar uma pecinha assim. Aí agora a gente faz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, também com 6 pontos baixos. Então aqui serão mais 2 carreirinhas com 6 pontos baixos cada uma delas. Aí aqui a gente já pega normalmente, ó, nas 2 alcinhas do ponto. E aí é só fazer 2 carreiras com 6 pontos baixos. Carreiras finalizadas, fizemos aqui as nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora aqui nós vamos tirar o marcador, vamos fazer um ponto baixíssimo. Só para finalizar, e nós vamos cortar o fio. Não precisa cortar o fio longo, porque a gente vai emendar direto no corpinho. Não vamos precisar fazer costura. Ó, e aí vai ficar uma perninha assim. Aí agora, as outras 3 a gente faz do mesmo jeito, para inteirar um total de 4 perninhas que a gente vai precisar para subir o corpinho da ovelha. Então, pausa o vídeo, faz mais 3 perninhas iguaizinhas a essa daqui, para depois a gente continuar. Perninhas finalizadas ficaram assim, agora nós vamos reservar e vamos para a próxima parte. Agora nós vamos fazer a base do corpinho. Vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o nosso anel mágico e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro aumento. No próximo, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto aumento. E aqui no nosso último ponto, o nosso sexto e último aumento da carreira. Pronto, ficamos com a pecinha assim. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de aumento, com um ponto baixo e um aumento. E aí a gente vai repetir por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. E aí a gente repete até ficarmos com 18 pontos baixos por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos um ponto baixo e um aumento por toda a volta e nós ficamos com essa pecinha aqui com 18 pontos baixos. Agora a gente vai emendar as perninhas. Para começar a emendar as perninhas, nós vamos fazer um ponto baixo para começar a carreira. E aí nós vamos fazer 3 pontos baixos fechando junto com a perninha. Então a gente pega a primeira perninha e aí nós vamos dobrar essa perninha aqui ao meio, atravessar a agulha de fora a fora na perninha. E aí nós vamos fazer 3 pontos, pegando nos pontos da perninha e emendando nessa base do corpo que a gente acabou de fazer, assim. Eu não coloquei enchimento na perninha, porque é muito pequenininha, né? Mas, se você quiser, antes de emendar, pode colocar um pouquinho de enchimento em cada uma das perninhas para ficar estruturado. Isso se você preferir, tá? Se não quiser, não precisa colocar. No meu caso aqui, eu não vou pôr. Eu vou emendar direto, sem colocar enchimento em cada uma das perninhas. Pronto, fiz o primeiro ponto. Agora eu venho aqui, ó, e faço o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, aí é a mesma coisa. A gente atravessa de fora a fora na perninha. E aí, atravessa o ponto de base lá da base do corpo que a gente fez. E fecha os dois juntos. Pronto, fizemos aqui 3 pontos, pegando a primeira perninha. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos na base do corpo. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos. Agora, nós vamos emendar a próxima perninha do mesmo jeito. Então, a gente pega a próxima perninha, aí a mesma coisa. Vamos dobrar, passa a agulha de fora a fora, para pegar todos os pontos da perninha. Agora, a gente vem lá no pontinho do corpo, passa a agulha junto, puxa o fio e faz ponto baixo, juntando a perninha com o corpo. Então, esse foi o primeiro, aí agora a gente faz mais 2. O segundo ponto. E aqui no próximo, o terceiro ponto baixo. Aí agora a gente vai fazer um ponto de distância entre uma perninha e outra. E aqui, ó, você precisa sempre tomar cuidado para não pegar o mesmo ponto que você já pegou para fixar a perninha. Ó, no caso aqui, esse ponto aqui, ele já tá feito na junção da perninha. Então, o ponto baixo vai ser nesse pontinho aqui. Então, sempre fica atenta para não repetir o mesmo ponto, porque se você repetir, vão ficar 2 pontos no mesmo e não vai dar a quantidade de pontos certinha aqui no final da carreira. Então, foi um ponto baixo. Deixa eu fazer ele mais apertado um pouquinho, porque aqui o meu ficou um pouquinho frouxo. E agora a gente vai emendar a terceira perninha. A terceira perninha do mesmo jeito. Passa a agulha de fora a fora para pegar os pontinhos da perninha. Aí a gente vem no pontinho do corpo, fecha os dois juntos. Aí mais uma vez. Aí agora já vai ficando fácil, né? Que a gente já entende qual que é o processo, então fica bem mais tranquilo.
Aí a gente pode colocar, ó, a perninha bem do lado do corpinho e passar a agulha direto nos pontinhos da perna. E aí a gente pode passar a agulha direto nos pontinhos da perna e nos pontinhos do corpo, que aí fica até mais fácil. Pronto, terceira perninha unida, ó, tá ficando assim. Aí agora vamos para a próxima. A distância aqui entre uma perninha e outra vai ser de 2 pontos baixos. Então aqui a gente vai fazer um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. Aí aqui sobraram, ó, 3 pontos aqui no final. Aí esses 3 pontos a gente vai fechar a emenda da última perninha. Então, a carreira vai terminar com o último ponto da emenda da perninha. Então, vamos lá. Pega a quarta e última perninha. Aí, aqui, a gente vai fechar com ponto baixo. No próximo, o nosso segundo ponto baixo de emenda. E aqui o último, a mesma coisa. A gente vai atravessar de fora a fora a perninha. Passar o fio pra cá, para ele não atrapalhar. E aqui no último ponto da carreira é também o último ponto de emenda da última perninha. E aí ficamos com a base do cordeirinho assim. Ó, que bonitinho. E aqui a parte de cima que vai ser a base do corpinho. Aí todos esses fios que estão aqui, a gente pode dar um nozinho em todos eles. A gente pode juntar todos e dar um nozinho assim. Vou dar um nozinho e dar outro nozinho. E aí a gente corta, deixando eles aqui dentro da peça. E aí já vamos fazer isso porque senão vai ficar aquele emaranhado de fio e aí vai ficar difícil pra gente prosseguir. Ó, assim já melhora bastante a bagunça por aqui. Ficamos com uma pecinha assim. Ao todo aqui, nós temos 18 pontos baixos. Aí, agora aqui, nós vamos trocar de fio. O fio que eu vou usar aqui é o veludo molhado branco. É um fio felpudinho. Então, se você não tiver o veludo molhado, você pode trocar, por exemplo, pelo amigurumi pelúcia, que é um pouquinho mais fino do que o veludo molhado, tá vendo? Esse aqui é o veludo molhado, ele tem uma textura mais felpuda e um pouquinho mais grosso do que a amigurumi pelúcia, mas dá para substituir também. Ou você pode substituir por qualquer outro fio com essa textura peludinha, tá? Que vai dar certo também. Ah, Elida, posso usar o soft? Não recomendo o amigurumi soft, por quê? Porque ele não tem a textura felpudinha, apesar dele ser um fio bem macio, tá? Então não vai trazer aqui a textura que a gente precisa para ovelhinha. Então tem que ser um fio felpudinho. Aí aqui o que nós vamos fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Cortar o fio. Só pra gente finalizar essa carreira base aqui que a gente fez com amigurumi. Aí agora a gente passa pro fio veludo. Eu vou trocar de agulha. Então, ao invés de usar 2,20, eu vou tirar ela e vou pegar a agulha número 3 para trabalhar com o veludo molhado. Então, aqui, essa primeira carreira vai ser mais difícil de fazer, por quê? Porque os pontos, eles estão feitos com uma agulha mais fina, então eles ficam mais apertados para a gente passar aqui a agulha número 3. Mas é só essa carreira aqui, as outras vão ficar fáceis. Aí aqui, outra dica para você trabalhar melhor com esse fio. Fazer e já ir contando, tá? Então, ele é mais difícil de ver os pontinhos, então você vai mais crochetar pelo tato. Então, a gente vai usar muito a nossa intuição de crocheteira aqui e fazer já cada ponto contando para não precisar recontar depois. Ó, então, aqui eu emendei com uma correntinha, aí eu passo embaixo desse mesmo ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira. Ao todo aqui, a gente vai precisar dar a volta, serão 18 pontos baixos. Então, aqui a gente vai fazer 18 pontos e esse aqui é o primeiro. Então, aqui a gente já vai fazer contando, né? Então, esse é o primeiro. Aí, no próximo, que é onde a gente fez o ponto baixíssimo, é o segundo, então 2. Aí, depois, 3, e aí assim a gente segue até dar a volta. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos, ó. Ficamos com uma carreirinha assim. Aí agora aqui a gente já tá começando a deixar essa nossa ovelhinha bem peludinha. Olha só que fofa. Aí nós vamos marcar aqui o último ponto e nós vamos fazer agora mais uma carreira de ponto sobre ponto também com esses 18 pontos baixos. Aí aqui, essa aqui é uma carreira que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior que a primeira. Por quê? Porque você vai usar realmente a sua intuição de crocheteira para colocar a agulha entre cada um dos pontos, tá? Então, vai sentindo aí como que tá cada um dos pontos e principalmente vai fazendo contando, porque olha só, esse aqui, como ele é mais peludinho, a gente não consegue nem ver os pontos aqui na parte de cima, tá vendo? No fio pelúcia, a gente ainda consegue diferenciar o xizinho aqui, né? Ou o V, caso você faça ponto V. Agora, esse daqui, o veludo molhado, ó, não dá pra ver, tá vendo? Então, realmente tem que ser na contagem para não errar a quantidade de pontos. E outra coisa também, se faltar um ponto ou se tiver um ponto a mais, não vai aparecer tanto na peça e não vai afetar muito o resultado final. Então, essa é a vantagem também de usar um fio peludinho, né? Se a gente errar a contagem, ele vai ficar bem disfarçadinho aqui. Mas o melhor mesmo é fazer contando para não precisar improvisar depois, tá? Então, faz contando mais uma carreira de 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 17 e aqui no último ponto, 18 pontos baixos. Ó, finalizamos a segunda carreira. Aí agora nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Aí para fazer essa carreira de diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo. Então vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Aí a gente não consegue ver quais são as alcinhas da frente. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai inserir a agulha no primeiro ponto, vai puxar o fio, inserir no segundo ponto, puxar o fio também. Aí a gente fica com 3 alcinhas na agulha e fecha essas 3 de uma vez só. Então, todas as diminuições aqui a gente vai fazer desse jeito. Então, foi um ponto baixo, a primeira diminuição. Aí, no próximo, um ponto baixo, a segunda diminuição, do mesmo jeito, ó. Insere a agulha, puxa o fio, aí vai pro próximo ponto, insere a agulha, puxa o fio, fica com 3 alcinhas e fecha essas 3 de uma vez só. Essa foi a segunda diminuição e a gente vai fazer um total de 6. Um ponto baixo, aí aqui a terceira, aliás, diminuição, um ponto baixo, quarta diminuição, um ponto baixo, quinta diminuição e aqui um ponto baixo e aí a sexta e última diminuição. Observe que a gente já fechou o corpinho base aqui da nossa ovelhinha. Aí agora aqui a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muito porque é uma ovelhinha pequenininha. Então ela não comporta muito enchimento aqui no corpinho. Então a gente coloca só o suficiente para não ficar murcho. E aqui a gente já vai fazer a última carreira do corpinho, que é somente com diminuições, para a gente poder fechar na parte de cima. Então, aqui as diminuições, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. Nós vamos pegar no primeiro ponto, puxar o fio, pegar no segundo ponto, puxar o fio e fechar as 3 alcinhas. Aí, a gente vai repetir isso aqui por toda a volta. Então, nós estamos aqui com 12 pontos, então nós vamos fazer aqui 6 diminuições. Rapidinho, porque esse aqui é um fio, apesar da gente não enxergar os pontos direitinho,
É um fio muito gostosinho de trabalhar. Ele é muito fofinho, né? Então, ele desliza muito bem, ele é bem delicado. Então, é um fio, assim, que a gente precisa usar com sabedoria, mas é muito gostoso de trabalhar. Pronto, coloquei um pouquinho mais de enchimento. Aí agora a gente vai fechar essa parte de cima. Então vamos cortar o fio. E aqui a gente vai usar uma agulha de tapeçaria para poder fechar com o anel mágico invertido. Para fazer o anel mágico invertido e fechar essa parte de cima, nós vamos passar o fio por cada uma das alcinhas. Eu gosto de passar em formato de zigue-zague, indo e voltando. E aí, depois que a gente passou em todos os pontos, a gente só puxa para fechar o anel mágico. E aqui a gente traz o fiozinho aqui para outra partezinha aleatória. E aqui nós vamos dar um nozinho. Vamos passar a agulha por baixo da alcinha de um dos fios. Dá um nozinho. Aí a gente entra com a agulha de novo, sai em outro pontinho aleatório. E agora aqui a gente já pode cortar o fio. Agora, a gente vai modelar, então, a gente organiza o corpinho, ó, e aí você vai observar que vai ficar uma partezinha maior, que foi aquelas laterais que a gente colocou 2 pontos, e uma partezinha menor, que a gente colocou 1 ponto. Então, a partezinha de 2 pontos são as laterais da nossa ovelhinha. Então, a gente modela, levando isso em consideração. Aí vai ficar uma pecinha assim. Aí agora nós vamos reservar e vamos para a próxima parte. Vamos agora crochetar a cabeça da nossa ovelhinha. Então, nós vamos usar aqui o fio amigurumi. Vamos voltar a trabalhar com a agulha 2,20. E aqui a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, faz o anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar, marcar o último ponto. Aí agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento e fechar a carreira com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Agora nós vamos subir uma sequência aqui com 4 carreiras de ponto sobre ponto com esses 12 pontos baixos. Então aqui vai ser 4 carreiras com 12 pontos baixos, cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, cortar o fio. Aí agora a gente vai colocar aqui o fio veludo novamente, nessa partezinha aqui da cabeça. Aí nós vamos trocar de agulha também. Então, troca de fio, troca de agulha. Vamos para a agulha número 3. Então, tô com a agulha número 3 e aqui nós vamos emendar o fio, fazer uma carreira com 12 pontos baixos. Eu vou emendar no pontinho antes do ponto baixíssimo que a gente fez, para ficar mais fácil aqui a emenda. E aí, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, eu emendei aqui no primeiro ponto, aí nesse mesmo ponto eu entro com a agulha de novo e faço o primeiro ponto baixo. Aí, assim, eu vou fazendo pontos baixos por toda a volta. Então, foram 2, aí no próximo 3, e assim a gente vai fazendo e contando até ficarmos com 12. Lembra de crochetar em cima desses 2 fiozinhos aqui do começo para já ir fazendo o arremate. E depois é só seguir até finalizar a carreira. Cheguei aqui no final, fizemos 12 pontos baixos ao todo.
Esses fiozinhos aqui, a gente pode dar um nozinho assim. E cortar o excesso. Eu não vou jogar ele pra dentro, porque às vezes depois, quando a gente for fazer os bordados, como a pecinha é muito pequena, esses fiozinhos longos aqui dentro pode atrapalhar. Então, por isso que eu dei um nozinho e já cortei pra deixar pequeno, pra não correr risco de atrapalhar a gente depois. Vamos colocar um pouco de enchimento. Não vai muito, né? Justamente porque a peça, ela é pequenininha. Aí, aqui agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. Vai ser um ponto baixo e uma diminuição, e vai ser a última carreira da cabeça também. Então, aqui, vou marcar o último ponto. Lembrando que nós estamos com 12 pontos baixos, então vai ser um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Então, foi um ponto baixo. A diminuição é igualzinha àquela que a gente fez lá no corpinho. Então, a gente vai pegar primeiro no primeiro ponto, puxar o fio, insere a agulha no segundo ponto, puxa o fio de novo e fecha as 3 alcinhas para fazer a diminuição. Aí, a gente repete um ponto baixo, segunda diminuição. Aí, mais uma vez, um ponto baixo, terceira diminuição, e aí agora um ponto baixo, e aí a quarta e última diminuição. Aí sobrou esse espacinho aqui, e aí a gente já vai fechar esse espaço com o anel mágico. Então, a gente corta o fio. E aqui a gente fecha com o anel mágico invertido. Finalizada a cabeça do nosso cordeirinho. Olha só que bonito que tá ficando. Aí aqui a gente modela um pouquinho para ficar bem redondinho aqui nessa parte de cima. Agora vamos fazer os bordados no nosso cordeirinho. E nós vamos começar com a aplicação dos olhos. Vou pegar aqui a mesma cor de fio que eu usei para fazer a pele, que no caso aqui foi o porcelana. E aí nós vamos desfiar esse fio, vamos ficar só com 2 fiozinhos para poder usar. Então, nós vamos usar 2 fiozinhos assim. Para fazer os olhinhos, a gente vai usar miçanga. Porque o olhinho número 5 fica muito difícil de colocar aqui dentro. Porque é uma cabeça muito pequenininha. Então, a gente vai usar miçanga preta. E aí, para aplicar essa miçanga, nós vamos marcar primeiro quais serão os pontos que a gente vai colocar. Aí, primeiro, a gente vai identificar aqui aonde está a emenda. A emenda, ela vai ter que ficar para baixo. E aí, a gente vai aplicar os olhos desse lado de cá, tá? Com a emenda, com a troca de cor aqui, para baixo. Vai ficar assim. Aí, nós vamos colocar nessa carreira embaixo da parte peludinha. Ó, então, a gente vai colocar aqui. A distância de um pontinho para o outro é de 4 pontos. Então, a gente vai colocar um olhinho aqui, vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aí, do ladinho do quarto ponto, a gente vai colocar o outro. Ó, vai ficar nessa distância aqui. Deixa eu chegar bem pertinho para você ver a marcação. Vai ficar assim. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar num pontinho aleatório aqui da parte de baixo. E aí, a gente vai passar o fio para onde tá a nossa marcação. Então, eu peguei uma agulha mais fininha aqui para ficar fácil da gente bordar. Aí, eu venho aqui na primeira marcação e aí eu trago o fio para cá. Aí, a miçanga, para ficar mais bonitinha, ela vai precisar ficar nesse sentido aqui, ó, com a abertura para as laterais, para ficar com o olhinho assim. Não é para ficar com a parte da abertura aqui para frente, é para ficar na lateral,
para quando a gente olhar o nosso cordeirinho de frente, essa partezinha da miçanga ficar uniforme, não ficar com a abertura para frente. Então, a gente vai colocar nessa posição aqui. Então, eu vou passar o fio dentro da miçanga. E aí, aqui, vou entrar no mesmo pontinho. E aí, eu já vou sair lá no outro, para prender a segunda miçanga. Então, eu saio na outra marcação. Já posso tirar aqui o nosso alfinete. Aí, eu puxo o fio, ó, e aí vai ficar assim. Aí aqui tem um pulinho do gato. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir um pouquinho o ponto com a pontinha da tesoura e aí a gente vai puxar a miçanga para a miçanga entrar dentro do ponto um pouquinho só, para ela ficar meio que afundadinha, sabe? Dentro do ponto e dar um aspecto de mais uniformidade no olhinho. Para ficar assim, mais disfarçadinho. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra miçanga do outro lado. Então, a gente já saiu ali na marcação do olho. Vamos puxar a miçanga aqui, ó. Colocar a miçanga dentro do fio. E essa daqui fez o favor de não passar aqui na abertura da minha agulha. Ô, gente. Então, vou ter que trocar a agulha, pegar uma agulha mais fina. Pronto, peguei uma agulha aqui bem mais fininha. Que ainda assim não passa. Oh, meu Deus do céu, gente. O que eu vou fazer? Vou passar o fio pela miçanga sem agulha. Tá? Minha agulha mais fininha ainda assim não passou a miçanga, então eu passei o fio pela miçanga e depois passei o fio na agulha para conseguir aplicar a miçanga. E aí nós vamos entrar no mesmo ponto e já sair lá no pontinho aleatório, que foi o primeiro que a gente entrou. Aí vem o pulinho do gato também, a gente abre um pouquinho esse ponto para a gente conseguir colocar um pouquinho da miçanga dentro do ponto. Encaixa certinho, aí a gente vai puxar o fio. Aí aqui, esse bordadinho do olho, ele já vai servir para duas coisas. Para prender a miçanga, e aqui tem um detalhe também. Se você quiser passar o fio duas vezes, pode passar também para ficar mais seguro ainda, tá? Aqui eu só vou passar uma vez porque já é suficiente para prender o olhinho. Aí a gente vai puxar, porque além de prender o olhinho aqui, ele vai dar uma afundadinha para fazer uma expressão. Então, a gente já faz as duas coisas, já prende o olho e já faz a expressão com o mesmo fio. Então, aqui agora a gente dá um nozinho, vou dar 3 nozinhos para ficar mais firme. Aí, nós vamos entrar com o fio no mesmo pontinho para esconder dentro da peça. E aí, a gente sai aqui, ó, do ladinho num pontinho aleatório. Agora é só cortar os 2 fios. Os olhinhos bordados ficaram assim, ó, tá vendo? Que ficaram afundadinhos. E quando a gente olha de frente, o olhinho fica aqui, ó, nessa partezinha uniforme. A abertura tá na lateral. Então, o aspecto fica bem bonitinho. Agora, para fazer o bordadinho do nariz, nós vamos usar o fio clé preto. Esse fio clé. Se você não tiver, faz o mesmo que a gente fez aqui para costurar as miçangas, então desfia o fio amigurumi para poder ficar um fio mais fininho. Se você usar o fio amigurumi inteiro, vai ficar muito grosso. Então, o objetivo aqui é deixar a peça delicada, então é importante a gente usar um fio fininho. Para fazer o nariz, o bordadinho do nariz, nós vamos marcar aqui mais ou menos a parte interna do olhinho. Então, a gente pega mais ou menos aqui, nesse intervalo de dentro. O nariz do nosso cordeirinho é em formatinho de... como se fosse um Y, né? Então, a gente vai inserir aqui na parte de baixo. E aí, nós vamos pegar na marcação. Vou tirar aqui o primeiro alfinete. Aí, aqui é sempre importante você verificar se esse Vzinho vai ficar centralizado com os olhos.
Então, é importante a gente observar isso para o narizinho ficar agradável quando a gente olhar. Para não ficar torto. Então, aqui, a gente faz o primeiro bordadinho, aí volta com o segundo, e aí você observa se tá mais ou menos centralizado aqui, ó, na direção dos olhinhos. Aí, aqui a gente já sai aqui na parte de baixo. E aí, confere. Aqui a gente ajeita, dá uma puxadinha assim pra ver se tá certinho. Aqui, se a gente observar, tá centralizado em relação aos olhinhos, então tá ok. Aí, aqui, a gente vai vir no centro do anel mágico e vai levar o fio lá para a base do Vzinho que a gente fez. Aí, agora sim, a gente já sai aqui no pontinho aleatório, aonde a gente entrou com o fio para começar o bordado. E aí, vai ficar assim. Aí, agora a gente dá o nozinho e esconde o fio dentro da peça. Agora a gente dá aquela ajeitadinha e o bordadinho do nosso cordeirinho ficou assim. Ai, que fofo! Agora nós vamos reservar essa parte e vamos fazer as orelhinhas. Para fazer as orelhas, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, aqui a gente volta com o fio amigurumi e volta também com a agulha 2,20. Então, é uma pecinha com 6 pontos baixos no anel mágico, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente fecha e faz uma segunda carreira com 6 aumentos. Então, na segunda carreira, um aumento em cada pontinho de base, para fechar uma pecinha com 12 pontos. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo, o segundo aumento, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui por último, o nosso sexto aumento. Vamos emendar com um ponto baixíssimo para poder finalizar a peça. E aqui a gente deixa o fio um pouquinho mais longo para a gente poder costurar. Agora é só puxar. Puxa bem esse fiozinho do anel mágico. E temos a primeira orelhinha. Aí nós vamos fazer mais uma igualzinho a essa daqui. Orelhinhas finalizadas, ficamos com 2 pecinhas assim. Aí agora, nós vamos costurar aqui nas laterais da cabeça do nosso cordeirinho. Para fazer a costura, nós vamos dobrar essa pecinha aqui ao meio. A gente vai dobrar assim. Esse fiozinho a gente pode cortar. E aí a gente pode dar um pinguinho de cola aqui para poder fixar. Aí a gente dobra, só essa parte de cima. Aí, para fixar a dobra, antes de costurar, a gente pode dar um pontinho aqui, ó. A gente passa de fora a fora, assim. E aí, a gente passa mais uma vez, porque aí a gente prende a orelhinha e ela fica nesse formatinho aqui, ó, dobrada. Aí, agora, a gente vai vir na carreirinha logo do lado dos olhinhos. Então, o olhinho tá aqui, a gente vai colocar a orelhinha aqui. Logo abaixo dos olhinhos. E aí, a gente vai pegar bem no limite entre a parte fofinha e a parte que tá com o fio amigurumi. Então, a gente pode costurar nesse pontinho aqui, ó. O pontinho logo abaixo dos olhos. Aí, a gente já prende. Vamos atravessar a orelhinha de fora a fora também, porque aí a gente já costura de uma vez só. E aí, aqui, a gente vai caminhando com a costura
para a parte fofinha. Então, a orelha, ela vai ficar no limite da parte aonde a gente fez com o fio amigurumi, indo para a parte fofinha que a gente trabalhou com o fio veludo molhado. Fica bem na transição das duas carreiras. E aí, é só finalizar. Então, dá uns 3, 4 pontinhas de costura. Assim. Aí, a gente leva o fiozinho aqui para a parte de trás. E aí, eu vou deixar esse fiozinho aqui para esperar o outro fio da costura da outra orelhinha para trazer para o mesmo lugar, dar um nozinho e esconder dentro da peça. Então, aí, ela vai ficar assim, fechadinha. Aí, a gente abre aqui um pouquinho. E vai ficar assim, ó, a orelhinha do nosso cordeirinho. Aí, com a outra orelha do outro lado, a gente faz do mesmo jeito. A gente costura da mesma forma. Finalizado aqui a costura da outra orelhinha. Ficou uma pecinha assim, muito bonitinho. Ai, que gracinha! Aí, agora que nós já estamos com a cabeça e o corpinho prontos, nós vamos fazer a montagem. Para montar, para a gente unir a cabeça no pescoço, primeiro a gente vai identificar a parte da frente. Então, aqui, ó, tá aquela troca de fios que a gente fez. Então, tem um leve degrauzinho aqui. Então, essa vai ser a parte de trás. Então, a cabeça, ela vai ser colocada aqui na parte da frente, ó. A gente vai colar aqui. A Elida, eu não quero colar, eu quero costurar. Você pode costurar nessa partezinha da frente. No meu caso aqui, como é uma peça decorativa, eu vou colar. Para colar, vou usar a cola de silicone. Vou passar aqui nessa parte peludinha, da parte de baixo da cabeça. Aí aqui a gente precisa posicionar bem certinho na parte da frente do corpo. Se você quiser que ele fique com a cabecinha assim, ó, voltada para o lado, você cola ele de ladinho. Se não, pode colar reto. Eu gosto de dar um aspecto de movimento, então eu vou colar ele com a cabeça mais viradinha assim para o lado, sabe? Eu acho que fica mais bonitinho, mais fofinho. E dá um charminho a mais, a gente colocando a cabeça assim para a lateral, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Vou colocar um alfinete para poder sustentar até a cola secar. Assim. Aí aqui, pra gente dar um aspecto bem legalzinho, vamos fazer uma pequena cauda aqui na parte de trás. Para fazer a cauda, nós vamos pegar um pedacinho de fio, vamos passar por baixo do ponto da segunda carreira aqui na parte de trás, passa a agulha por baixo do ponto, puxa o fio. Aí, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas. Ó, prendeu, a gente já conta como primeira corrente. E aí, a gente faz mais uma. Aí, a gente volta nessa primeira correntinha aqui, que a gente prendeu o fio. Faz um ponto baixo. Aí, a gente vai no pontinho aqui do lado, aonde a gente prendeu, e faz um ponto baixíssimo. Pra ficar só uma caudinha assim, sabe? Bem fofinha. Bonitinha. E aí, aqui agora, é só a gente arrematar. Então, a gente vai pegar todos os fios e vamos colocar para dentro da peça. Então, eu vou pegar esse fio, eu já vou usar mesmo a agulha de crochê. Vou passar o fio aqui para dentro. Vou passar o outro também. Vou pegar ele aqui, ó. E aí, eu já engancho ele aqui no gancho da nossa agulha e trago para cá. Aí, agora a gente só ajeita essa caudinha, assim, pra ficar só um detalhezinho. Olha aí que bonitinho. Ai, os detalhes fazem toda a diferença na nossa peça, né? Nossa! Aí, aqui, a gente dá um nozinho. Vamos cortar o fio. Aí, esses aqui, a gente traz pra dentro os 2 fiozinhos de volta para dentro da peça, sai num pontinho aleatório aqui, puxa para deixar bem esticadinho e aqui a gente pode cortar. E aí, depois disso, a gente modela o nosso amigurumi.
Então, a gente modela certinho. As patinhas, a gente pode pegar aqui, ó, a ponta da tesoura e ajeitar para as patinhas ficarem retas. Ó, tá vendo? Para ficar como se fosse o casco bem retinho. Então, a gente aperta aqui a primeira carreira, essa carreira do anel mágico, para dar uma afundadinha e deixar bem bonitinho o casco do nosso cordeirinho. Esse aqui também é um pulinho do gato que a gente faz, ó, e aí todas elas ficam quadradinhas. Aí fica com um aspecto bem bonitinho. Vai ficar assim. Aí aqui a cauda. Olha que bonito. Aí agora é só esperar secar. Pronto, cordeirinho já está com a colagem seca aqui. Aí agora nós vamos colocar um blushzinho aqui nas bochechinhas para dar aquele arzinho de saúde. Vou usar um pincelzinho, esse aqui é o F07 da Macrylan. Ele é bem fofinho e ele é pequenininho também. Então, vai ser ideal pra gente colocar o blushzinho. Eu uso blush de maquiagem mesmo. Aí a gente pega um pouquinho cor-de-rosa, aí a gente vem na carreirinha abaixo dos olhos, abaixo dos olhinhos aqui, e coloca o blushzinho. Aí a gente espalha, né, pra dar aquela esfumada, aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. Logo abaixo dos olhos. Passa e depois espalha. Cordeirinho finalizado. Olha só que bonitinho que ficou. Ai, não, gente, que gracinha. Aí aqui, ó, se quando você colocar ele pender pra frente, você só puxa as patinhas assim, ó, abre um pouquinho as patas, ó, pra ele ficar com esse aspectozinho assim, que aí vai equilibrar o peso e ele não vai cair pra frente. Ó, tá vendo? Ele vai conseguir ficar certinho sem tombar pra frente assim, tá? É só puxar as patinhas, abre um pouquinho, tanto a de trás quanto a da frente, e vai dar super certo. E tá pronto o nosso amigurumi bonito! Ai, que fofurinha! Pessoa bonita, gostou de crochetar esse nosso cordeirinho? Ficou muito fofo, né? E é uma peça muito rapidinha de fazer e o resultado fica muito maravilhoso. Me conta aqui nos comentários se você gostou de crochetar essa peça. Não esquece de tirar uma foto bem bonita e me marcar lá no Instagram para que eu possa também acompanhar o seu trabalho. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, porque tem muito amigurumi bonito por aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!